Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Melva Languendonck, eu sou pianista apaixonada por música e pelas possibilidades que ela pode proporcionar. Prepara seu cappuccino, café, comidinhas, sente-se confortavelmente em algum lugar, porque lá vem história. Quando o assunto une comportamento e música, saiba que temos muito a conversar. Já trouxemos aqui em episódios passados a importância da interação do homem com o ambiente em que ele está inserido. Vimos também que a análise do comportamento aplicada observa esses comportamentos, as suas variáveis e propõe mudanças educativas para novos comportamentos. De acordo com Martin e Peer, os autores de Modificação de Comportamento, o que é e como fazer, a atividade, a ação, o desempenho são alguns dos sinônimos que podem ser utilizados para definir um comportamento, como uma atividade que uma pessoa ou organismo exerce no meio em que ela está, podendo inclusive ser mensurável ou não. Dentro da ciência do comportamento, existe ainda um comportamento definido por Skinner, um texto que ele escreveu em 1957, se eu não me engano, Verbal Behavior, comportamento verbal, que está muito relacionado à linguagem, mas não tem nada a ver com a linguagem que a gente está habituado a nos referirmos. A linguagem falada, com a utilização da nossa voz. Não tem nada a ver com isso. Esse comportamento, ele é um comportamento operante, que seria como algo que é aprendido ao longo da vida, socialmente. O assunto é polêmico, as discussões são inúmeras e para entender, somente mesmo escutando, lendo e trocando ideias com outras pessoas. Já dei uma dica aí do que é o comportamento verbal. Eu sei que esses termos eles são para deixar o nosso cabelo em pé, mas vamos em frente? Existem alguns operantes verbais que fazem parte desse comportamento verbal. E eles seriam o tato, o mando e o intraverbal. De forma bem rápida e bem simples, o tato ele estaria meio que relacionado com uma descrição, algo que é descrito. A resposta ela não produz uma consequência esperada. O mando já é uma ordem que tem um reforço esperado. Uma resposta que pode ser vocal ou não, uma solicitação que normalmente acontece por algo que é muito motivador. E o intraverbal. O intraverbal é muito comum nas músicas, que são as falas que correspondem a uma outra fala. Normalmente na música acontece assim, quando alguém canta alguma coisa, alguma letra, para de cantar e a outra pessoa vem e completa essa letra. Funcionaria mais ou menos assim. E o intraverbal, ele faz parte de uma hierarquia de dicas também, quando a gente fala de ensino para pessoas com desenvolvimento atípico, principalmente, de novo, o transtorno do espectro do autismo. Mas não só. É sempre bom lembrar que os operantes verbais, eles fazem parte do nosso dia a dia e acontecem de maneira muito espontânea também. Existem outros operantes verbais que acabam atuando na nossa vida, como o ecoico, o textual, leitura, o ditado, enfim. E são muitos e eu não vou falar de todos aqui, vou ficar nesses 3. Bom, ainda sobre a topografia do comportamento verbal, o Skinner já falava sobre a aprendizagem da linguagem se referindo às unidades mínimas, que seriam letras e sílabas, e máximas, as palavras. E ele ainda dizia que uma exerce um certo domínio sobre a outra. Nesse sentido, diversas pesquisas foram feitas baseadas na teoria da equivalência de estímulos proposta por Seidman e Taleb, porque, por exemplo, para Seidman, a aprendizagem de uma leitura baseada nesses conceitos faz com que uma rede de relações surja, fazendo uma combinação e recombinação dessas sílabas, por exemplo. Bom, para falar sobre todos esses conceitos de análise do comportamento, a gente precisaria de um tempo muito maior nesse podcast. Mas o que isso tem a ver com a música, com o ensino da música? Bem, tem tudo a ver.
pensando nesses estudos diferentes, né, na área, considerando a formação das palavras por combinação e recombinação, das unidades menores, de novo, como sílabas, e das unidades maiores como palavras, a gente pode pensar que a aprendizagem da leitura de uma das variáveis da música, a leitura das notas, a gente poderia pensar então que as unidades mínimas seriam as notas e a unidade máxima seria a formação de uma melodia, por exemplo, sem considerar as outras variáveis. E isso sem pensar na relação do tempo, porque nada impede que o mesmo processo seja feito separadamente com os ritmos, os acordes, e depois sobreposto à execução de uma partitura, testando, combinando, recombinando. Bem, mais uma vez, quando eu digo que a aba e a música fazem um casamento perfeitinho, é porque, de fato, nós músicos já fazemos isso mesmo sem pensar. Essa relação, ela emerge e ela é muito visível, basta a gente pegar os livros de iniciação musical que a gente vai ver esse processo sendo proposto. Talvez não aconteça de forma tão clara, não seja tão visível e também não seja intencional, mas essa relação, ela acontece e ela é perceptível quando a gente entende todos esses conceitos. Esse processo todo foi estudado, testado em diversas pesquisas, continua sendo motivo de pesquisa, tanto com indivíduos típicos e atípicos, e tem sido certeiro na aquisição de novos comportamentos. Se você ficou curioso com as informações que eu deixei aqui, hoje eu vou ser boazinha e vou deixar as sugestões incríveis de leitura, que em princípio podem parecer aterrorizantes, mas que vão abrir as possibilidades de ensino, principalmente no quesito musical. Afinal, música é a linguagem universal. Tchau, tchau, vejo vocês no próximo Pitadas Musicais do canal.